Vamos às eleições presidenciais Brasil 2026. Isso aqui não nos interessa. Deixa eu só ver o tamanho da amostra. 5.000 entrevistas. A Atlas trabalha com uma amostra gigantesca justamente pelo tipo de metodologia que ela usa, que é a de internet, e isso facilita com que ela aumente a amostra e traz resultados um pouco mais precisos, a despeito de distorções que sim existem menos mesmo na Atlas. Então nós vamos começar aqui pela aprovação. A aprovação do Lula segue uma merda, 52 a 46. Um gap de 6 pontos aí na desaprovação. Aqui é a série temporal, com a boca do jacaré arregaçando na rodada passada. Agora deu uma soluçadinha de melhora. E aí nego já se apressa a dizer que, meu Deus, agora vai. Mas é só ler a avaliação, galera. Há um gap de 9,3% entre ruim e péssimo e ótimo e bom. Não tem melhora nenhuma na avaliação. É exatamente a mesma. Olha aqui na avaliação. Olha aqui na avaliação, que é um dado mais preciso. A boca do jacaré segue arregaçada e a oscilação na margem de erro deu para os dois lados. Dá uma recuperadinha aqui de 1% em ótimo e bom, só que sobe 1,3% em ruim e péssimo. A diferença segue exatamente a mesma da rodada passada. É exatamente o mesmo cenário. Essa repetição hipotética do cenário de 2022 não nos interessa e nós chegamos diretamente aqui aos cenários de primeiro turno. Vamos aqui ao primeiro cenário, é um cenário bastante interessante. Nesse cenário, o Renan Santos tem 5,3%. Lembrando, esse é o cenário com a participação de Lula. Lula tem 46,6%, Flávio Bolsonaro tem 39,7%, deu uma oscilada para baixo o meu amigo Flávio em relação à rodada anterior. Parece ter batido no teto. Renan Santos cresceu, foi para 5,3%. Ronaldo Caiado está onde ele está desde 1989, quando disputou pela primeira vez a eleição presidencial, 3,3%. Romeu Zema, o queridinho da Farinha Lima. E aí eu vou fazer justiça à Farinha Lima aqui, tá? Não é a Farinha Lima, gente, é a série C da Farinha Lima. É picareta, é golpista, é vagabundo, é vendedor de trade, de terreno no céu. São esses os vagabundos que estão operando, não é a Farinha Lima. E aí tem a CNN que tá putaça porque o Daniel Vorcar é sócio do Rubens Menin, era sócio em múltiplas frentes, acho que inclusive na CNN, era sócio do Atlético Mineiro, é sócio um monte de negócio com o Rubens Menin. E o MBL foi quem trouxe o assunto Banco Master à tona. Foi o MBL que convocou a primeira manifestação, foi o MBL que manteve o assunto vivo. Renan foi para frente do Banco Master liderar manifestações e eles não perdoam. É só essa galera, é a turma do Vorcaro e da série C da Farinha Lima que estão em volta do trade Romeu Zema, que tá lá atrás do Caiado. Augusto Cury tem 1,1% e Aldo Rebelo 0,3%. O Aldo vive o pior momento dele na eleição. Há 2 ou 3 rodadas atrás o Aldo chegou a empatar com a gente ali na casa dos 2 e agora ele tá quase traçando já, 0,3. Hoje circulou a informação na Folha de São Paulo e no Brasil 247 que setores da democracia cristã começam a questionar a candidatura e achar que ela está fazendo mais mal do que bem para o partido e querendo que Aldo retire. Eu tenho informação do bastidor, é o pai do JHC, que vai ser candidato a governador de Alagoas, ele é um dos dirigentes da democracia cristã, tratado meio que quase como que um dono da democracia cristã, e teria sido ele o responsável por dar informação aos jornalistas. O JHC quer fechar o quanto antes com o meu amigo Flávio e tirar Aldo Rebelo da disputa. Eu vou lamentar muito, eu acho que Aldo qualifica o debate, eu acho que a participação dele é importante para uma discussão de Brasil. Quando eu digo qualifica o debate, ele não iria para os debates como o Renan não vai. Mas ele traria assuntos para a eleição presidencial que são importantes. Espero que de algum modo sobreviva, acho triste o que está acontecendo. Então esse é o cenário 1. Lula 46, Flávio 39, Renan 5,3, Caiado 3,3, Zema 3,1, Cury 1,1, Aldo Rebelo 0,3. Aqui uma evolução das pesquisas anteriores e aí vocês vão ver a curva do Renan dos últimos 90 dias. Depois nós vamos falar sobre essa curva, que é onde ele dispara. Ele bateu meio que no piso dele em fevereiro com 1,1 e depois disso foi só crescimento. Foi 1,1 para 4,4 e agora 5,3% para Renan Santos nesse cenário número 1.
Aí tem aqui esse segundo cenário, nem vou dar bola pra isso aqui, gente, que pelo amor de Deus, olha o tamanho desse cenário, são 13 candidaturas. Até passar aqui para ajustar na tela para vocês, são 13 candidaturas nesse segundo cenário. Perguntaram nas redes sociais, alguém me marcou e eu inclusive respondi lá que estava correto a leitura que a pessoa fez. Como é que uma candidata que não existe como Samara Martins, ela tem 40 mil seguidores no Instagram dela, ela disputou a eleição para o Senado em São Paulo, como é que essa candidata tem 2% na frente de Ciro Gomes, de Aldo Rebelo, de Augusto Cury, de Edmilson Costa? Como que isso acontece? Primeira coisa que vocês devem notar, no cenário que a Samara tá aqui, ela tá com 2 e o Augusto Cury derreteu, 0.4. Ele tinha 1.3 no cenário 1. Nesse cenário 2 ele vem para 0.4. Boa parte da votação da Samara é de mulheres, que também é o público-alvo do Augusto Cury. São senhoras ali na faixa dos 60, 50, 60, 70 anos, que são leitoras do Augusto Cury, mas que veem uma mulher e se identificam com a mulher. É isso aqui que a Samara Martins está fazendo, esses 2%. E vou além. Ela vai desempenhar algo entre 1 e 2 apenas pelo fato de ser mulher. Ela vai fazer isso. Ela já teve um desempenho razoável na eleição do Senado em São Paulo em 2022, pelo mesmíssimo motivo, apenas pelo fato de ser mulher, e vai ter esse desempenho aí de 1, 2% na eleição. Se nomes como Augusto Cury e Aldo Rebelo forem até o fim, eu não acredito que vão. Acho que esses dois vão rodar em breve. Ela termina na frente dos dois. O do Daciolo, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Edmilson Costa, esses candidatos da Nico, Edmilson Costa do PCB, o Hertz Dias do PSTU, Rui Costa Pimenta do PCO. Isso aí ela vai engolir tudo com muita tranquilidade. Pode somar tudo que ela vai fazer mais do que eles. E se meus nomes como o Aldo e o Augusto Cury forem até o fim, não acredito que vão, ela vai terminar na frente dele. A explicação é essa, mulher, é a única mulher na lista aqui, gera esse voto identificado. Aí vamos para esse cenário com o Fernando Haddad, em que o Renan desempenha ainda melhor. Esse é o cenário quase próximo da realidade. E aí eu já vou trazer para vocês alguns outros números aqui. Eu fiz a conta antes de começar a nossa live. Nesse cenário com o Fernando Haddad lidera com 40,5. Flávio Bolsonaro aparece com 39,2. E aqui eu vou botar na conta que a Atlas tem dado o PT melhor do que os outros institutos. Isso é um fato. Porque eu não acredito em Fernando Haddad na frente do Flávio Bolsonaro, mas nem fudendo. Mas vamos, tá na margem aqui, é na casa decimal, é uma diferença de 1,3. É muito pouca coisa. Insignificante para análise estatística. Renan Santos aqui chega em quase 6, 5,8, 2 pontos à frente de Romeu Zema, fora da margem de erro, que é de 1 ponto percentual para essa pesquisa da Atlas. Ronaldo Caiado empata com Romeu Zema tem 3,8, Caiado tem 3,6. Olha aqui, sem a Samara, o Cury recuperou 1,3 dele. É o voto do Cury que tá indo para Samara. Aldo Rebelo 0,5, o branco e nulo sobe bastante sem Lula no negócio, vai para 4,8, não sabe, vai para 0,5. Eu quero ir para o segundo turno porque isso aqui me interessa muito, isso aqui me interessou demais. Eu gravei com o Batista agora à tarde, o Batista vai postar o vídeo no canal dele, vai me marcar para collab, vai estar disponível aqui também na aba de collabs do canal, e eu chamei a atenção dele para isso aqui. É o melhor resultado de Renan Santos em segundo turno desde que o nome dele foi testado pela primeira vez pelo Real Time Big Data o ano passado em cenário de segundo turno. E por que esse dado é relevante? Por que ele me importa? Por que eu me preocupo com esse dado aqui? Porque ele está me indicando que a pré-campanha está funcionando e que Renan está aumentando o potencial de voto dele. Anteriormente, antes dessa pesquisa Atlas, o melhor resultado para Renan Santos era na CNT-MDA. Deu 28,4% na CNT-MDA de coisa de 15 dias atrás para Renan no segundo turno contra Lula. Agora ele vai para 29,5% contra o Lula nesse mesmo cenário. Você tem ali branco nulo não sei 23,5% e ele tá chegando nos 30% de potencial de voto. É voto pra caralho. E em relação à rodada anterior da Atlas, em que ele não foi testado, só a título de comparação, vocês podem olhar isso aqui, mas é o pior desempenho, ai que triste, ai queria que tivesse mais.
Eduardo Leite foi testado na rodada passada, Eduardo Leite tinha 23. Eduardo Leite tinha 23. Eduardo Leite que conta com simpatia da mídia, com o Globo, com os grandes jornalões nacionais, com vários intelectuais, com a velha tucanagem, com a madrinha dele, Andréia Neves, irmã do Aécio Neves. O Eduardo Leite tinha 23. O Renan aparece 7 pontos acima praticamente, porque tá dando 30 aqui. 29,5. Isso é sinal de pré-campanha funcionando. Isso me pegou muito também, falamos sobre isso hoje de tarde com o Batista. Cenário de segundo turno com Haddad e Alckmin. Da onde é que a Atlas meteu Alckmin nessa brincadeira, sendo que ela não testou Alckmin em primeiro turno? Como eu sei que a Atlas presta serviços para o governo, presta serviços para o PT, eu tenho uma desconfiança. Alguém soprou e pediu para testar. Não se surpreendam com uma bruxaria. Tá todo mundo trabalhando com o Lula vai meter o Haddad, o Lula vai meter... Eu mesmo sempre acreditei que o Haddad era o principal favorito. O Lula vai meter o Camilo Santana. Não se surpreendam se nos 49 do segundo tempo o velho tentar tirar o último truque do bolso e lançar Geraldo Alckmin na cabeça com um petista de vice. Eu não me surpreenderia nem um pouquinho. Deixa eu botar os resultados aqui do segundo turno. Eles testaram Haddad e Alckmin contra o Flávio. Foram os únicos cenários que eles testaram aqui. O Haddad marca 44 e perde para o Flávio por 4 pontos percentuais. 48-44. E o Alckmin reduz muito essa diferença. Fica um empate, 47,5 a 45,9. Lembrando que o Flávio derrota o Lula no cenário de segundo turno da Atlas, tá? É por 0,3, mas derrota. Tá aqui. Flávio 47,8, Lula 47,5, 0,3 a diferença. Em todos os outros cenários, o Lula vence. E aí eles testaram esse cenário aqui. Rejeição da Atlas tá uma merda. Aliás, eu não sei por que eles não corrigem, porque a Quest tá fazendo direito. Até o Datafolha fez uma pergunta lá para dar uma corrigida na rejeição. Cara, quando você pergunta em qual dos políticos listados abaixo você não votaria de jeito nenhum, é óbvio que quem tiver menos conhecimento vai ter o maior número. O Renan não tem esse 42,2% aqui nem fudendo de rejeição. Nem fudendo, não aparece em nenhuma outra pesquisa em nenhum outro instituto. É maldade da Atlas? Não é. É que vários institutos trabalharam por décadas com essa pergunta de merda. É a pergunta que é uma merda, os institutos ficaram viciados nela. Isso aqui não mede rejeição, isso aqui no máximo mede taxa de conhecimento. Exceto para casos como de Lula e Flávio Bolsonaro, que tem sim rejeição consolidada. Jair Bolsonaro, idem. É sobre isso. Agora, me pega um pouco isso aqui, o Flávio ter 5 pontos a mais de rejeição do que o pai dele. Será que tá pegando a rejeição da turma da direita limpinha, cheirosa, que tá tentando dar o golpe interno no bolsonarismo? Talvez. Isso aqui é só sobre conhecimento. Não tem... Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever e dar o like, para levar os enigmas da onça ainda mais longe. Te vejo na próxima.